Bem-vindos a mais um vídeo do Falando por Miniaturas, e hoje estaremos aqui com este Buick Riviera 1964, miniatura sensacional feita aí pela Highway 61. O Buick Riviera 1964, ele é um carro muito interessante, é um carro que tem linhas, para mim, né, maravilhosas. Eu adoro o desenho desse carro e toda a história por trás da produção desse carro, que foi muito interessante, né? O carro nasceu como um Cadillac e no final das contas virou um Buick, né? Eu vou ter que dar uma pincelada aí na história do carro antes de começar a apresentar ele, porque faz parte, né? Faz parte do que ele é. O Riviera, ele nasceu a partir do projeto XP715, que era um projeto para Cadillac, né? Lembrando que esse carro é da era Bill Mitchell, aí da GM, né? Bill Mitchell aí que coordenava grande parte dos projetos, e foi a partir dele que nasceram os melhores GM, né? A era de ouro da GM foi a era Bill Mitchell, né? Então, como eu estava dizendo, esse carro nasceu a partir do projeto LaSalle 2 XP715, e esse projeto aí nasceu da necessidade da GM de ter um carro de luxo, né, pessoal, coisa que só a Ford tinha até então, né, com o Thunderbird, e nenhuma outra marca estava conseguindo acertar, fazer realmente um carro, um sedã de luxo pessoal, né, um carro de luxo pessoal à altura do Thunderbird, né? Então esse carro, né, o projeto LaSalle, foi feito para competir aí com o Ford Thunderbird, né? Esse carro foi projetado para ser um Cadillac, né? Mas o projeto acabou sendo passado para a Buick. Mas por que o projeto foi passado para a Buick? Porque a Buick estava ruim das pernas, não estava bem de vendas na época, e o John Gordon, que era o diretor da GM da época, decidiu passar o projeto do XP715 para a Buick, né? E aí ele se tornou o Riviera. Esse projeto foi cedido à Buick com apenas uma condição, né? Que eles não alterassem o desenho da carroceria substancialmente. Obviamente, o carro tem algumas diferenças em relação ao XP715, principalmente na dianteira, né? E ele foi lançado aí no final de 62 como ano 63, lembrando que esse é um modelo 64, né? Passada a introdução, vamos fazer agora uma vista geral aí do carro, com alguns comentários, né? Antes de tudo, é legal falar que essa miniatura ela é de 2006, eu acho, 2005, se eu não me engano. E ela tem algumas porosidades, principalmente aqui na parte traseira, né? Mas é muito pouco, me incomoda, né? Devido à idade também da miniatura. Os Rivieras, eles são chatos de achar, tá? E geralmente quando aparece é naquele preço cheio de tudo, né? São miniaturas aí que a galera pede bem caro, e é bem raro de achar, principalmente nessa cor. Foi o único que eu vi nessa cor em todo o meu tempo de colecionador aí. Mas sempre foi um carro muito difícil de achar, e eu sempre quis um, né? Acabei pegando esse carro aí tem uns 3 anos, né? E o preço não foi muito legal, foi um preço meio alto, sim. Foi, acho que dos Highways, eu acho que foi um dos mais caros aí que eu comprei, né? E é aquela miniatura que ou você ama ou você odeia. Não é um carro que tem muito mercado de venda. Se anuncia isso aí, vai ficar 1 ano, 2, 3 anunciado, não vai vender. Então é um carro realmente para quem gosta aí, porque em questão de venda é difícil. Não é um Dodge Charger, né, cara? Não é um Dodge Dart. É um Buick 64, né? É uma banheirona, né? Então não é todo mundo que vai querer ter esse tipo de carro na coleção. E eu acho ele sensacional. Vamos começar aqui pela grade.
né? Grade vazada, faróis duplos, né? A Buick, ela acabou fazendo os faróis escamoteáveis no ano de 65, se não me engano. E o projeto original do La Salle, eles tentaram de todo jeito, vou até passar a foto aqui, fazer esse carro com farol escamoteável, tentaram milhares de configurações de farol, mas a Buick acertou em 65 o sonho, né, dos projetistas aí do La Salle, né, que era o farol escamoteável aqui. Pena que a Highway não fez esse modelo, né? Frente maravilhosa. Aqui o emblema da Buick, limpadores de para-brisa, né? Os cromados. Esse carro ele tem uns cromados pintados, né? O Highway sempre tem esses problemas aí de ter o cromado pintado, mas é um cromado muito bom, cara, muito decente, né? E que tá durando aí, já durou aí quase 20 anos, eu espero que dure mais 20, né? Mas no geral, miniatura aí alinhadíssima, né? Vamos aqui pro outro lado, virar a rodinha do bichão. Carro aí com linhas maravilhosas, um design sensacional. Eu acho esse carro muito bonito. E a GM, né? A Chevrolet especificamente bebeu muito na fonte do desenho do Riviera em 65, quando estava desenhando a nova linha aí do Impala, né? Esse carro, ele não só foi muito elogiado pela crítica, principalmente europeia, até o Pininfarina elogiou esse carro, né? Na época era o carro mais bonito norte-americano, né? Para muitos foi o carro mais bonito já desenhado nos Estados Unidos. Ele influenciou aí o design de muitos carros aí dentro da própria GM, né? Um carro incrivelmente bonito, né? Muitos não gostam, mas se você for comparar realmente com os desenhos ali do final da década de 60, 70, 71, realmente é um carro que vai estar defasado em relação, por exemplo, ao próprio Riviera 71. Mas pensando dentro do contexto de época que esse carro foi lançado e das atrocidades de desenho que a gente teve entre 61 e 63, principalmente aí na Chrysler, na Ford também não fez os carros mais legais do mundo, esse carro realmente estava muito à frente do seu tempo, né? Visão lateral do carro, né? Muito bonita. Aqui a logo do Riviera. Essa miniatura não tem melhor gap de porta, que não é muito perfeita, mas ok, né? As rodas maravilhosas, lembram muito as do Corvette, inclusive. Os pneuzinhos bem detalhados mesmo. Esse carro ele é sensacional, gente. É muito bacana mesmo o detalhamento deste modelinho aí, né? Agora vamos aqui para a traseira. Olha que legal, as lanternas, olha que bacana. Eu acho que aqui poderia ter sido feito em acrílico, não pintado, mas mesmo assim bem bacana. A plaquinha escamoteável, né? Olha que legal, bucal do tanque escondido. Aqui o logo do Buick Riviera, né? O emblema. E a visão aí traseira do carro. Além, é claro, dos dois saidões aí, dos dois bocões de escapamento. Carro muito bonito, muito fino, muito elegante. Eu adoro o desenho desse carro. Foi uma miniatura aí que eu sonhava em ter e não achava. E quando achava era muito caro. E até ter coragem para comprar, realmente foi um tempo bom aí. Foi um dos últimos Highways não repetidos que eu comprei, né? E foi o que fechou aí com chave de ouro a linha Highway na minha coleção. Falta um ou outro, mas é porque eu não quis ter mesmo. Mas realmente esse carro ele é muito marcante para mim. Miniatura sensacional. E agora vamos falar um pouco aí do motor, do interior e das partes internas aí do monstro. O motor desse carro, por si só, já dá para fazer um vídeo
de mais ou menos 1 hora falando só desse motor aqui. Mas por que, gente? O que esse motor tem de tão especial assim? Gente, olha a posição da tampa de válvula. 90 graus. Se você olhar qualquer motor convencional, V8, você vai ver que a posição da tampa de válvulas é sempre em 45 graus. Eu vou estar passando até uma imagem aqui do lado de como é a configuração de válvulas, né? O arranjo de válvulas de um motor V8 convencional é em 45 graus. Agora vejam aí o arranjo de válvulas do Buick V8 em pé, né? E o apelido desse motor aqui era nailhead, né? Cabeça de prego, porque as válvulas elas eram em pé mesmo, né? E isso tem uma explicação muito interessante, né? Eu vou estar até deixando as imagens passando aqui do lado enquanto vocês observam aí o motor da miniatura e eu vou comentando. A Buick ela não tinha um motor V8 até 1953, ela sempre usou 8 em linha, né? A Buick foi muito famosa aí pelos seus motores 8 em linha, né? Porém, com a guerra de potência ali do começo da década de 50, né? A Buick realmente teve aí que acelerar a produção aí de um V8. E o primeiro de todos foi o 322, que era um nailhead também, né? Esse motor, né, o 322, assim como até esse próprio aqui, que é o 425 e outros, eles foram muito usados aí no meio dos hot rods, porque a Buick sempre usou os melhores materiais possíveis em seus motores, eram motores extremamente resistentes. E o 322 especificamente, que eu vou estar mostrando na imagem aí do lado, ele foi muito utilizado nos primeiros hot rods, principalmente em GM, né? As pessoas tiravam motores 6 cilindros dos seus Chevrolets e colocavam esse motor aí, até a GM lançar o 265 e o 283 ali em 55 e 57 respectivamente, né? O Buick ele era um motor mais utilizado nos primeiros hot rods, os primeirões mesmo. Mas voltando aqui ao motor, por quê? Porque a Buick continuou com esse design de cabeçote aí e esse arranjo de válvulas mesmo no começo da década de 60. Lembrando que esse tipo de arranjo de válvulas, vou estar deixando uma foto aqui, né? Não permite que as válvulas sejam muito grandes. Esse motor trabalha com válvula pequena, né? Diferente dos outros motores V8 da época que trabalhavam com válvulas extremamente grandes. Eram motores que tinham válvulas realmente grandes, né? Esse carro trabalhava com válvula pequena. A Buick ela se preocupava muito com torque em baixa, tanto que esse motor ele tem 465 libras-pé-força de torque, o que daria aproximadamente 64 kg/força-metro, meu amigo. 64 kgf de torque, tem muito caminhão que não tem. Esse motor tem 64 kgf de torque. É muito torque, é torque pra cacete. Esse motor, apesar de ter 425 polegadas cúbicas, o batismo real dele, né, é 465. Porque a Buick se orgulhava desse tanto de torque. Mas, obviamente, né, isso tinha um preço. O motor tinha válvulas pequenas, ele não respirava muito bem, e a Buick ela tinha que usar comandos de válvula extremamente agressivos nos seus motores para eles terem um desempenho aceitável, né? O levante e a duração das válvulas desse motor são extremamente agressivos e são comparados até a motores de alto desempenho da época, né? Por quê? Para compensar o tamanho pequeno das válvulas, elas tinham que ficar muito tempo abertas e com levante extremamente alto, né, para conseguir absorver a maior capacidade de ar possível.
É um motor que entrega seu torque em baixa, a 2.800 rotações por minuto, e a potência máxima dele vem a 4.400 RPM, então um motor de baixa mesmo, né? E rendia nessa versão aqui 360 cavalos. Lembrando que esse motor tem 425 polegadas cúbicas. E também tinha uma versão com a taxa de compressão um pouco menor, também 425, de 320, se eu não me engano, né? 320 cavalos. Esse foi o único ano que saiu só o 425 de série. Depois veio o 401, né? Em 65, e o GS, o Riviera GS, que vinha com este 425 de 360 cavalos, né? Passado toda essa faladeira aí, vamos aqui ao motor em si. Outro detalhe também muito interessante é que esse bloco aqui, ele não pode ser considerado um bloco grande, né? Mas ele tem 425 polegadas cúbicas, mas dimensionalmente ele tem o tamanho de um bloco pequeno, né? Dimensionalmente ele é um motor pequeno. Ele não é um bloco grande propriamente dito, apesar de ter uma cilindrada alta. É um motor bem diferente mesmo, é um dos motores V8 aí mais diferentes, né? Ele é alimentado por uma dupla carburação, cárter AFB, clássico cárter AFB, que vocês vão ver eu falando muito disso aí ainda. E agora eu posso finalmente mostrar aqui para vocês o cofre aqui. Carro super completo, né, gente? Não é subequipado, não é carro subequipado. Vinha com direção hidráulica, como vocês podem ver, ar condicionado, 2 buzinas, né? E aquele detalhamento fantástico que a Harley 61 sempre faz. Servo freio ali atrás. Focar vai ser difícil, né? Mas dá pra ver aí o servo freio, né? Eu vou tentar ligar o flash desse celular aqui, mas tá difícil. Vai sem flash mesmo. E cara, muito legal mesmo aqui o motor do circulador de ar, as molas, claro, pantográficas, né, da abertura que fazem a abertura aí do capô do carro, né? Motorzão muito bacana mesmo, muito bem detalhado. Acho que esse é um dos motores mais legais aí da Harley, inclusive até com detalhamento até do selo ali, né? Puta merda, cara, que detalhamento bacana aí que esse motor tem. Esse carro também tinha cruise control, né? Aqui o cruise control dele, né? Era um carro aí extremamente bem equipado para a época, dando destaque aqui também para a mangueira do ar quente, sistema de ar condicionado. Nossa, olha só, o escrito Buick ali na tampa de válvula, a coifa aqui do radiador. Putz, é um carro aí sensacional, é muito bacana mesmo. A parte aí de baixo do capô. E cara, que carro bacana. É legal, é um carro legal de falar, de apresentar. É um carro também que eu gosto muito também, né? Mas é isso. Esse é o cofre aí do Buick 64. E esse motor que tem suas peculiaridades, né? E que é muito bacana, muito legal de falar, né? Agora o interior do bichão, né? Esse carro ele tem um design muito interessante no interior dele, e não foram muitas as alterações feitas desde o XP715, e eu acho o acabamento do carro em si, do Buick Riviera em si, muito bacana. A miniatura, eu acho que ela poderia, a Highway poderia ter caprichado mais nesse cromado desse painel aí, feito um relevo, um delineado melhor. Não é o melhor dos painéis aí em um 18 que eu já vi.
Aqui a porta, muito bacana, né? Aqui esse acabamento imitando madeira, controle elétrico do espelho retrovisor, os vidros todos elétricos, não tinha esse negócio de manivela com Buick Riviera não, o negócio era de alto padrão. Detalhe muito interessante aqui que eu não posso deixar de mostrar para vocês, que é a abertura aí do quebra-vento, né? Muito bacana mesmo. E era um carro extremamente luxuoso. Olha os bancos desse carro, gente. É muito bacana. E essa miniatura eu acho legal, essa combinação de cores, esse interior azul. E ela passa essa sensação de coisa antiga, de coisa meio rara, difícil de achar. Esse carro, essa miniatura, ela tem um cheiro muito diferente. Ela tem um cheiro de coisa velha mesmo. E ela é velha. Olha que bacana o banco. Aqui o pé da porta, aqui o acabamento, né? O friso, muito bacana. O tapete, o volante. Pé da porta, não, soleira é o nome. Mas, como alguns highways, não tá. Tem uma matadinha aqui, tem uma matadinha ali sim, aqui, por exemplo. No banco poderia ser melhor um pouco, mas ok. Aqui do outro lado nós temos aí a visão do carona, né? Cara, carrão mesmo, muito legal. Detalhe pro console, olha o console desse carro, gente. É um carro que eu adoraria entrar e dar uma volta, cara. A disposição do rádio, né, das saídas de ar aqui do ar-condicionado. Como eu disse, cara, esse cromado poderia ser muito melhor, tá? Mas muito melhor mesmo. Eu acho que eles poderiam ter caprichado. Mas isso a Acme também não caprichou muito. Mas, ok. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês agora o quebra-sol. Não tá baixando do jeito que eu queria, também não vou insistir, mas abaixa, né? Eu não lembro se o banco desse carro move um pouco, mas vocês podem ter não dá para ter uma visão muito boa do banco de trás, né? Mas é no mesmo nível aí dos da frente, né? Cintos de segurança, aquela coisa toda. O porta-luvas desse carro abre, tá? Ele abre, mas é um saco de abrir, então eu nem vou ficar insistindo muito. Vocês sabem que raiva abre porta-luvas, não preciso ficar mostrando em todos aqui, mas abre sim. Aqui o forro da porta e o porta-malas. Espera aí que eu vou abrir para vocês. Ai, que bacana. Carpetão aí desbotado do tempo. Stepzão. Essa roda aqui que eu acho muito bacana. Ali as instruções de como trocar o pneu, o macaco, né? E realmente aí é um carro muito legal. A composição dessa miniatura, a combinação de cor desse carro é um troço de primeiro mundo, né? Legal também comentar que esse carro era automático, né? E aqui está o freio de pé dele, né? O freio de mão não era muito usado na época. Eu vou tentar insistir aqui em mostrar o banco de trás para vocês. Lembrando que esse carro... Ai, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Muito difícil de mostrar. Era um carro aí 2+2, né? Não era um carro aí focado no uso familiar. Era um carro de luxo pessoal, então eram 4 lugares. Mas muito interessante mesmo o carro, muito legal mesmo. Desfocou. É uma miniatura fantástica. Agora eu vou estar mostrando um pouco a parte de baixo dele. Quando o assunto é chassi, Riviera tem uma história peculiar. Então quer dizer que você vai ficar muito tempo aqui filmando a parte de baixo do carro? Eu vou falar muito do chassi desse carro, porque é uma parte muito legal aí do carro. A GM começou
a usar esse chassi em X, né? Ali nos idos de 56, 1957, principalmente com o Cadillac Brugan, né? O Eldorado Brugan usava esse chassi, vários carros, né? Porém, a Buick, ela usou esse chassi até 1970. Ela foi a última fabricante aí norte-americana a usar o chassi em X nessa configuração. Eu não sei se vocês lembram que eu falei que esse projeto do Cadillac XP715 ele foi passado a Buick, né? E uma das regras era eles não alterarem o desenho do carro. Porém, foi passado o projeto que foi passado era só da carroceria. Então o departamento de engenharia da Buick ela teve que se virar para adaptar um chassi nesse carro, para projetar um chassi que mantesse as linhas do XP715, né? E o chassi em X da GM, ele tem essa particularidade de conseguir, ele é um chassi baixo, então ele consegue, como eu posso dizer com palavras técnicas, ele consegue manter um perfil baixo de assoalho, é isso, né? Esse chassi ele consegue fazer com que o carro tenha um perfil muito baixo de assoalho, e esse chassi era perfeito para o Riviera, porque deixaria esse carro mais próximo do chão, com um desenho mais, não mais agressivo, mas mais elegante, mais próximo do chão, coisa que os outros chassis não proporcionariam a esse carro. Então a Buick acabou aí adotando o chassi em X do final da década de 50 no seu carro, né? Esse chassi, como eu disse, ele mantém o assoalho mais baixo, né, mais próximo do chão, mas em compensação o túnel interno dele aumenta, né? Esses carros eles são característicos por ter um túnel bem protuberante. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês no interior do carro. Pera aí, vou tentar mostrar para vocês, focando aqui. Eles têm o túnel ali, ó, bem protuberante, bem quase na altura do banco, né? Isso não foi um problema para a Buick, né, de ter um túnel muito protuberante, porque o carro era um carro aí, sedã de luxo pessoal aí de 4 lugares, né? Desenho bem próximo do chão, né? E isso aí fez toda a diferença no desenho final do carro. Bom, uma coisa interessante aqui é que a Highway ela não colocou um acabamento aqui em volta da base aqui do interior, então você vê o carpete aqui do interior aparecendo debaixo do carro. Mas é interessante para a gente ver como que o túnel do carro era grande por causa do chassi, né? Dessa configuração de chassi aí, diferente que a Buick usou, né? A GM usou até 64, em 65 ela mudou. A Chevrolet, né? A Chevrolet, no caso, usou até 64, se não me engano, em 65 ela já usava outro tipo de chassi. Os GMs eles não compartilham o mesmo chassi de forma linear, cada um usava de um jeito, mas os projetos eram parecidos. Aqui você tem o câmbio dele, que é uma caixa ST400 de 3 velocidades, automática. Aqui o motor, detalhe muito interessante aqui, a bomba de combustível, né? Aqui você tem o quadro aí da suspensão dianteira, padrão GM, né? Lembra muito até a dos Opalas, né? Com os estirantes aqui, os pivôzinhos, né? Padrão, barra estabilizadora, a suspensão ela é funcional. Os escapamentos passando aqui pelo lado do chassi, isso aqui é extremamente característico do chassi X. Vou até colocar umas fotos aí para vocês verem. Mas é muito legal. O diferencial aqui, né? Um diferencial próprio da Buick, que tinha as relações aí 307, 323 e tinha uma outra mais curta, acho que 340, alguma coisa assim, né? Eu não tenho aqui os dados
um catálogo para colocar, né? Sempre quando tem eu coloco. Aqui a barra estabilizadora traseira, barra Panhard, né? Padrão aí nos GMs, né? Usar a barra Panhard atrás. E aquele sistema de suspensão bem bacana que só a GM tinha na época, né? Não usava feixes de mola como a Chrysler usava, como a Ford usava. A GM sempre esteve um passo à frente no quesito suspensão traseira aí com seus braços articulados. Tanque de combustível poderia ser pintado de outra cor, né? Mas no geral, carro aí muito interessante mesmo, buicão. E apesar de tudo, né, do desempenho, da potência, ele não é considerado um muscle car, né? Carro de luxo pessoal, né? Eu falo sedã de luxo pessoal, mas não é sedã, é coupé. Mas ok. As duas saidonas de escapamento e uma visão aí geral do chassi do bichão. Bom, então estamos finalizando mais um vídeo aí do Buick Riviera. Mil desculpas pelos barulhos, tá chovendo, tá de dia, tá na hora do almoço, mas estão tá roncando e tal. Outro detalhe muito interessante aqui é o Autronic Eye, né? Que é o sensor lá de detector de luz. Quando um carro vem com farol alto no sentido contrário, o buicão aí abaixa o farol automaticamente. Muito legal, isso aí era de série nos carros de luxo da GM. Você vê isso em Cadillacs, Buicks da época, até Chevys também tinha, excepcional, né? Mas é um carro muito legal, bem difícil de achar no mercado, como eu disse. Não é uma miniatura muito convencional de ter. Geralmente é um carro que colecionador de muscle car não gosta muito, né? Não é bem um carro, não é um muscle car definitivo, apesar de ter um excelente desempenho. Mas também você não vê ele muito em coleções aí de carros clássicos aí da década de 50. É um carro aí bastante difícil de achar e não vieram muitos pra cá. De qualquer forma, eu acho o desenho desse carro aí maravilhoso, eu acho fabuloso mesmo. E vale a pena para quem gosta, para quem quer ter. E se conseguir achar, né? Porque o grande problema é conseguir achar um carro desse. É aquele tipo de miniatura que você tem que esperar anos para aparecer à venda, anos para conseguir ter, porque é muito difícil de ver à venda. Mas extremamente detalhado, muito bem feito. E tem um lugar aí, uma posição de destaque aí na coleção, até porque foi um carro muito difícil de achar. Então ficamos por aqui com esse visual aí matador aí do Riviera e até o próximo vídeo.